Olá pessoal, vamos então a mais um vídeo aí sobre solução de problemas de balanço de massa simples e sem reação química. Dessa vez eu trouxe um problema de um outro livro que eu encontrei aí na internet, não é de nenhum dos nossos que temos disponíveis na biblioteca e na biblioteca, mas é um problema bastante interessante, ele é um pouquinho mais difícil do que o anterior, mas ele tem um grau de complexidade ali na análise, não na execução dos balanços. É típico dos problemas que vocês vão encontrar nas listas e nos nossos livros também. Ele tem todo um tratamento prévio para que depois você aplique a teoria de balanços. Então vamos dar uma olhada. É um problema de cristalização e eu vou fazer a leitura do enunciado. Um cristalizador a vácuo deve produzir 10.000 kg de cristais de sulfato de ferro pentaidratado por hora de operação. A corrente de alimentação consiste em uma solução de sulfato de ferro em água com solubilidade de 38,9 gramas de sulfato de ferro por 100 gramas de água. A alimentação entra no cristalizador a 70 graus Celsius e é resfriada a 27 graus Celsius. Com isso, são formados os cristais e a corrente que deixa o cristalizador possui uma solubilidade de 30,3 gramas de sulfato de ferro por 100 gramas de água. Determine a vazão da corrente de alimentação do cristalizador. Antes de irmos ao tratamento do problema, gostaria de fazer algumas considerações que a questão da solubilidade aqui é citada uma queda de temperatura, nós não vamos considerar aspectos de balanço de energia ainda, mas só para contextualizar, a queda de temperatura altera a solubilidade desse sal em água. Então, com uma queda brusca na solubilidade, a tendência é que o sal, que já não se dissolve mais devido à mudança de solubilidade, que ele se separe da solução em forma de precipitado. Basicamente, é essa a motivação para a formação dos cristais. Mas eles não formarão cristais de sulfato de ferro hidratado. Eles formarão cristais de sulfato de ferro pentaidratado aqui. Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho sobre como tratar esse problema. Aqui então está um esboço do fluxograma, afinal de contas o problema novamente não trouxe um fluxograma para nós. Vocês vão ver que nos nossos livros isso é bastante comum, para forçar você a raciocinar na leitura e interpretação do problema e escrever o seu próprio fluxograma. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho a corrente F com a sua solubilidade e a temperatura em que ela se encontra. Ela vai passar por esse equipamento onde ela é resfriada até 27 graus Celsius, ó, e eu chamei de corrente S uma corrente de saída com uma solubilidade menor e por estar perdendo o sulfato de ferro na forma hidratada, consequentemente ela vai estar numa vazão menor também. E aqui está a vazão dos cristais pentaidratados fornecidos. Eu posso começar imediatamente esse problema escrevendo as minhas equações de balanço e tocando os meus cálculos? Não. Percebam, pessoal, aqui eu tenho uma solubilidade fornecida. Aqui eu tenho outra solubilidade fornecida e nenhuma delas é uma fração mássica. Se vocês relembrarem da definição de fração mássica de um componente I de uma mistura, ela é a massa do componente dividido pela massa total da mistura. O que eu tenho aqui é a razão entre a massa de um dos componentes pela massa do outro componente. Então, isso não é definição de fração mássica. Eu não poderia incluir no meu balanço uma fração mássica para a corrente F de 0,389. Isso está errado. Essa relação dada pela solubilidade, ela me diz que a cada 100 gramas de água que eu encontrar na minha solução, junto a ela eu encontrarei 38,9 gramas de sulfato de ferro na entrada. E na saída a mesma coisa. Outro detalhe, a corrente de produto não me diz a fração mássica do sulfato de ferro e nem da água. Na verdade, o sulfato de ferro pentaidratado poderia ser até pensado como se fosse uma terceira substância no meu sistema. Então eu teria o sulfato de ferro anidro, a água e o sulfato pentaidratado. Então veja que eu não tenho fração mássica em nenhuma das correntes, e isso dificulta o processo de cálculo, pois eu não consigo escrever daí balanços para os componentes. Eu conseguiria escrever apenas o balanço global.
E o global a gente vai ver, ele envolve a corrente F e a corrente S e a corrente P. Portanto, ele me dá uma equação e duas incógnitas. Eu não conseguiria sair do lugar. Então, qual é o tratamento prévio que eu tenho que fazer para um problema como esse? Eu necessito obter as frações mássicas de cada corrente para que eu faça os meus balanços. É possível, para simplificar o meu raciocínio, desmembrar esse sal pentaidratado na sua versão de sal anidro e água, para que eu volte todo mundo para a ideia de duas substâncias apenas e não três. Concordam que o sulfato pentaidratado é composto do sulfato anidro mais um tanto de água que ficou ali solvatado nesse sal? Então ele pode ser pensado como os dois em composição de forma distinta. Para que eu tenha uma intuição de como obter a fração mássica para este sal aqui, ó, eu vou ter que usar argumentos de estequiometria. Aqui, pessoal, eu vou considerar como base do meu cálculo 1 mol desse sal. Por que eu vou usar argumentos de estequiometria? Porque com a ideia de estequiometria, eu consigo ter uma ideia de proporção em mols do que o anidro ocupa no sal e do que a água ocupa no sal. Então, por estequiometria, eu tenho que a cada mol do sulfato pentaidratado, eu vou encontrar 1 mol do sal anidro e 5 mols de água. Isso me daria uma ideia de proporção de 1 para 5 entre essas duas substâncias. Mas eu não vou pensar na proporção molar, eu tenho a intenção de obter a proporção mássica. Para isso, eu vou na tabela periódica estimar as massas molares dessas duas substâncias para encontrar que cada mol do sulfato anidro tem 151,91 gramas e a da água aproximadamente 18. Para transformar essas quantidades em mol em quantidades em massa. Fazendo esse cálculo, então, eu tenho, naturalmente, 151,91 gramas e 90 gramas de água. Mas essa quantidade está no meu problema? Não. Esses valores são valores resultantes da base de cálculo que eu fixei aqui como sendo 1 mol do meu sal pentaidratado. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou com a ideia de calcular uma fração. Frações ou razões entre variáveis, se a gente relembrar das aulas anteriores, elas não dependem de bases de cálculo. Olha só, com esses valores eu vou gerar um novo total e agora eu tenho uma ideia de massa de cada um deles, o que me gera uma ideia do total. E se eu tenho a massa de uma componente e a massa total da mistura, eu vou imediatamente estimar a fração mássica. Portanto, o sulfato anidro ocupa aí em torno de 62,8% em massa, enquanto a água ocupa 37,2%. Ou em frações estão aí os seus valores. Então, para esta corrente, a estequiometria nos ajudou a estimar a fração mássica. Então, ela já está caracterizada. Agora, basta que a gente analise as correntes de entrada e de saída. Bom, eu disse a vocês que não foi fornecida uma fração mássica, mas sim uma solubilidade. A solubilidade nos dá uma ideia de que água e o sulfato estarão juntos, né, nessa proporção. A cada 100 gramas de água que eu encontrar, 38,9 gramas de sulfato estarão presentes. Eu posso usar essa ideia como base de cálculo, porque deem uma olhada nesse procedimento. Se a cada 100 gramas de água eu encontro, os dois juntos com essa base de cálculo, ó, formam o total que eu preciso da mistura, tá? Então eu tenho que a fração mássica do sulfato na corrente de entrada é a massa do próprio sulfato anidro dividido pela massa total quando eu combino água com o sulfato anidro. Então, em massa, a solubilidade me fornece uma ideia que ela ocupa aí, o sal anidro ocupa nessa solução aproximadamente 28%. Percebam que é bem diferente do 0,389, que é uma tentação muito grande de que a pessoa que não está acostumada com esses raciocínios utilize esse valor diretamente, faz 38,9 por 100 e acha que isso é uma fração mássica, mas 38,9 por 100 de água não cumpre a definição de fração mássica e não pode ser utilizado. Naturalmente, para a água eu vou ter 100
dividido pelo mesmo total, então eu tenho 72%. Esse raciocínio pode ser aplicado para a corrente S da mesma forma. A solubilidade é um pouco mais baixa, afinal de contas a temperatura caiu, e eu tenho a mesma ideia aplicada, então na saída o sulfato ocupa 0,233 de fração e a água ocupa 0,767. Agora eu trouxe a vocês o fluxograma reescrito para que vocês tenham uma ideia. Agora eu tenho vazões acompanhados de suas frações mássicas em todas as correntes. Então isso agora me permite passar aos cálculos. A equação geral do balanço de massa também não tem reação química e não tem indícios de acúmulo, então tudo que entra deve sair e o balanço global é apresentado pela seguinte equação. A corrente F se desmembra na corrente de cristais precipitados e na corrente de solução mais diluída no sal. Então, trocando por valores numéricos, eu tenho a minha primeira equação. Pessoal, só uma observação, eu sempre recomendo que uma das equações seja o balanço global. Se vocês repararem aqui, o balanço global ele tem uma forma muito mais simplificada, sem coeficientes nas variáveis. Ele tende, quando usado, a simplificar os seus cálculos. Você dá mais dinamismo na hora de trabalhar com as suas equações. Eu vou pegar, então, o sal anidro para o próximo balanço, porque eu preciso de uma segunda equação em função de F e de S para poder acoplar e formar um sistema. Então, eu tenho aqui o balanço de forma genérica e trocando por valores numéricos eu tenho uma equação que depende apenas, chamando a atenção novamente, das variáveis que eu tenho interesse. Então, eu vou rearranjar aqui e aqui está a minha segunda equação. Seguindo a ideia do problema que a gente fez no exemplo número 1, esse problema nos pede apenas a corrente de alimentação. Então, é interessante que você elimine a variável S das suas equações para que sobre apenas a variável de alimentação. Então, substituindo aí no mesmo procedimento, o balanço global no balanço para o sulfato de ferro, eu tenho essa equação que agora é somente função de uma variável aqui, da minha variável F. Conduzindo os cálculos, eu vou passar as simplificações para calcular qual a alimentação deve ser feita a este processo de cristalização. Vejam que, para produzir 10.000 kg por hora do cristal hidratado, eu necessito alimentar 84.042 kg por hora. Alimentando isso, 10.000 dessa quantidade se precipita no sal pentahidratado, o restante passa adiante na corrente S, que é uma corrente também de sulfato de ferro em água, mas mais diluída. Ele perdeu sulfato e acabou sendo resfriado, tendo uma solubilidade mais baixa. Então, conclusão, eu devo alimentar 84.042 kg por hora de solução para cumprir o processo com todas as especificações apresentadas no enunciado.